não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Muito oportuno. Então ele coloca entre as regras que definem o positivismo, 3. A regra que se recusa a chamar de conhecimento, juízos de valor e declarações de cunho normativo. O positivismo argumenta que as qualidades que se dizem dos homens, acontecimentos e coisas, qualidades tais como nobre, ignóbil, bom, mal, bonito, feio, etc., não estão contidas na experiência. Igualmente, nenhuma experiência pode obrigar-nos, através de quaisquer operações lógicas que sejam, a aceitar declarações que contenham mandamentos ou proibições. É possível fornecer fundamentos lógicos para julgamentos feitos com base em objetivo declarado sobre a eficácia dos meios empregados, mas não quanto à justiça ou injustiça, bondade ou maldade dos fins em si mesmos. Ou seja, não devemos supor que nenhum julgamento de valores que aceitemos possam ser justificados pela experiência. Por exemplo, o princípio de que a vida humana é um bem insubstituível não pode ser justificado. Podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas devemos estar conscientes da arbitrariedade da nossa opção. Valores não podem ser descobertos da mesma maneira que o único tipo de conhecimento digno do nome é descoberto, ou seja, o conhecimento referente a fatos de experiência. A única razão para criá-los são as nossas próprias escolhas arbitrárias. Muito bem, então hoje nós vamos nos ater a esse ponto exclusivamente. E eu queria lembrar que esses preceitos que dizem que os juízos de valor não podem ser deduzidos da experiência, nem justificados pela experiência, que eles são, por assim dizer, projetados sobre a experiência pelas nossas próprias escolhas arbitrárias, é uma coisa que já vem de Kant. Né? Kant já havia explicado que não existe passagem lógica do fato ao valor e nem do valor ao fato. Tá certo? Então, daí decorre, evidentemente, toda uma série de preceitos metodológicos que enfatizam a necessidade da abstinência de juízos de valor em todas as atividades científicas, em todos os campos do conhecimento, inclusive as ciências humanas. Ou seja, o sociólogo, o antropólogo, ele deve observar os fatos da experiência sem se pronunciar se são bons ou se são maus, ou se existem condutas deveriam ser preferidas ou preteridas. Tá certo? Então, a abstinência de juízo de valor colocou, por exemplo, para um dos grandes pioneiros da sociologia, que foi Max Weber, colocou um problema muito sério, porque ele disse, bom, na própria escolha do assunto que nós vamos estudar, existe um juízo de valor implícito. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar esse juízo de valor, né, deduzir daí as escolhas que nós fizemos e depois neutralizá-las no curso da pesquisa, de tal modo que a nossa escolha de valor se restrinja, vamos dizer, à determinação do assunto e não influencie as conclusões da pesquisa. Tá certo? Então, toda uma operação intelectual para impedir que o estudo dos fatos da experiência fosse contaminado por juízos de valor. Tá certo? O hábito, então, da abstinência do juízo de valor se propagou de tal maneira pelas ciências sociais
que aos poucos os valores foram objetivamente relegados ao domínio do puramente subjetivo. Note bem que uma coisa é uma abstinência metodológica de juízo de valor e outra coisa é a crença de que os valores ou não existem ou são irrelevantes ou de que são sempre subjetivos e não têm fundamento nenhum na experiência. Então, muitas vezes os cientistas sociais, no seu empenho de abster-se de juízo de valor, exigiam do distinto público alguns sacrifícios intelectuais consideráveis. Por exemplo, o de você, em nome da objetividade científica, você considerar, por exemplo, que o hábito chinês de matar as crianças, as meninas recém-nascidas, ou de dá-las para os porcos comerem, é um hábito cultural como qualquer outro, tá certo? E que deve ser julgado, então deve ser observado com toda a isenção moral possível. Não devemos considerar que você criar uma criança com todo carinho seja moralmente superior a você dá-la de comer aos porcos, né? Então, evidentemente, são posições muito desconfortáveis, mas que são impostas em nome de um preceito científico herdado do positivismo, que é, então, a abstinência do juízo de valor. Né? Bem, além disto, colocar as pessoas numa posição intelectual desconfortável, ainda é uma atitude que contrasta com toda uma tradição da ontologia ocidental. Platão identificava, quer dizer, o ser com o supremo bem, quer dizer, o que era o maximamente existente, o supremamente real, era também o supremamente bom. Tá certo? E este preceito permaneceu dominante durante muito tempo, até a Idade Média. Duns Scott dizia ens et bonum convertuntur, quer dizer, o ente e o bem são conceitos que se convertem mutuamente um no outro. Tá certo? Ainda na Renascença você ainda vê esta ideia, vamos dizer, do bem supremo como sendo o motor de todas as coisas. É a ideia de um plano divino por trás do conjunto da realidade, conduzindo tudo necessariamente ao bem. Mas, a partir do século XIX, então, a ruptura entre a ideia do ser, quer dizer, considerada como realidade, e a ideia do bem, se torna muito profunda, na medida em que toda a noção do bem e do mal é jogada para o domínio da pura subjetividade e, como diz o Kolakowski, da escolha arbitrária. Então, assim, a realidade em si é neutra. O ser, né, o mundo do ser é neutro. O bem e o mal são projeções da mente humana sobre uma realidade que em si não pode ser dita nem boa, nem má, tá certo? Nem nobre, nem ignóbil, nem coisíssima nenhuma. Então, evidentemente, o mundo dos fatos é visto também como sendo ele próprio o mundo da neutralidade. Então não é apenas que a ciência vai se abster de juízo de valor, mas a realidade em si é neutra e a esfera dos valores é que é puramente subjetiva ou, em outros casos, cultural, ou seja, uma criação cultural humana que não tem em si nenhuma base na estrutura objetiva da realidade. Tá certo? Bom, agora vamos ver se isto embora esses preceitos sejam hoje aceitos como se fossem a coisa mais óbvia do mundo, e qualquer tentativa de introduzir de novo os juízos de valor no domínio da ciência, mesmo das ciências humanas, para não falar das ciências físicas, seria tido quase como um sintoma de doença mental. Então, apesar disso, vamos examinar se essa abstinência de juízo de valor é realmente possível na prática. Então, vejamos. Nós podemos examinar isso desde o ponto de vista de um episódio analisado
pelo filósofo André Marc, um livro admirável que se chama Psicologia Reflexiva. Ele lembra o caso, eu já dei várias aulas sobre isso, com base nesse exemplo, mas aqui nós vamos examinar sob um outro ângulo. Lembra o caso de uma moça francesa chamada Marie Heurtin, que nasceu cega, surda e muda, um caso semelhante a Helen Keller, e que até uns 18 anos, 17, 18 anos, não se comunicava absolutamente com o mundo exterior. Ela tinha que ser, né, alimentada, lavada, cuidada, como se fosse um bichinho totalmente inconsciente, né? E havia uma freira que ficava tomando conta dela no hospital. E um dia a freira, né, aterrorizada, viu que a menina, gesticulando assim anarquicamente, pegou uma faca que tinha sido deixada em cima da mesa. E a freira tomou a faca dela e viu que ela ficou muito nervosa. Começou a se debater e emitir sons estranhos, grunhidos, né? E então a freira teve a ideia de dar a Marie um signo que representava aquela faca. Então pegou a mão da menina e fez assim, né, usando o dorso da mão dela como se fosse uma lâmina, né? E assim que a Marie conseguiu imitar este gesto, ela deu a faca de novo para a Marie, né? Depois tomou de novo. E desta vez a Marie, em vez de se debater, pegou a mão da freira e fez o signo. Então, esse foi o primeiro signo, o primeiro elemento de linguagem, de comunicação que esteve então à disposição daquela menina. Dali para dentro, os progressos dela na comunicação foram um negócio excepcional. Assim, em poucas semanas, ela já conseguia designar praticamente todos os objetos nos quais ela conseguia tocar, né, conseguia designar pessoas e, em suma, tinha todo um vocabulário de sinais manuais que abrangia praticamente o vocabulário normal de uma pessoa. Todo esse progresso foi muitíssimo rápido. Então, o André Marc analisa isso da seguinte maneira. Ele vê que o signo, aquele primeiro que a freira ensinou para a menina, não designava somente um objeto, mas designava o objeto e o desejo que aquela pessoa tinha de segurar aquele objeto, né? Então, isso quer dizer que o signo fazia uma ponte entre um ente do mundo exterior e o mundo subjetivo daquela menina cega, surda e muda. Ou seja, o signo nem era subjetivo, nem era objetivo. Ele era a ponte entre as duas coisas. Então, isto quer dizer que todo o universo da nossa comunicação depende desses elementos chamados signos que sintetizam um ente inexistente, que é uma fusão entre o objeto do mundo exterior, um dado objetivo, e a nossa atitude subjetiva perante ele. Se você analisar a coisa um pouco mais cuidado, você verá que esse elemento subjetivo, esse elemento vamos dizer, do desejo ou do sentimento que o ser humano tem para com algum objeto que ele deseja ou repele, está presente na própria percepção sensível. Ou seja, a percepção sensível ela já tem em si um elemento de signo. Porque você não olha para nada se você não tem interesse naquilo. Ora, você não pode dizer que o interesse está dado no próprio objeto. O interesse é uma atitude subjetiva em relação ao objeto e não um traço do próprio objeto. Porém, sem esse interesse subjetivo não há conexão nenhuma com o objeto.
Então, quer dizer, não somente o universo da nossa linguagem, ele não é constituído de pura subjetividade, tá certo? Mas de uma relação ativa com os entes do mundo exterior, mas também já na própria percepção sensível nós vemos um elemento linguístico, por assim dizer, no qual se fundem num ato único a percepção que você tem do objeto e a atitude subjetiva que você tem com relação a ele. Quer dizer, a primeira, no mínimo, existe ali uma seleção de atenção. E essa seleção de atenção é, evidentemente, um valor que você está conferindo àquele objeto. Quando você, dentre os vários elementos, por exemplo, que tem nesta sala, eu olho para um e não para outro, eu posso dizer, é uma escolha de valor totalmente subjetiva minha. Mas acontece que sem essa escolha de valor, eu não teria acesso a este ente do mundo exterior. Ou seja, se o mundo exterior me fosse totalmente exterior, eu não conheceria absolutamente nada dele. Eu estaria fechado em mim, num universo solipsístico, exatamente como Marie-Hortin estava antes dele aprender este primeiro signo e depois os vários signos que foram aos poucos compondo a sua linguagem. Isto quer dizer que um mundo concebido, um universo concebido como pura objetividade, separada da subjetividade humana, é o mundo da Marie-Hortin. É um mundo totalmente desconhecido. Isto quer dizer que não há, em todo o universo concebível, não há nenhum objeto que seja puramente objetivo neste sentido. Quer dizer que a pura objetividade seria a total separação entre o objeto exterior e a minha subjetividade. Mas essa total separação corresponderia precisamente à total ignorância, ao total desconhecimento. Então, isto é, a minha subjetividade só está totalmente separada de um objeto que eu não conheço, do qual eu nada sei e que nunca esteve na minha presença. Então, isso seria a objetividade pura. Onde quer que haja algum conhecimento, existe o quê? O signo. E o signo é o elo entre objetivo e subjetivo. Se você raciocinar mais um pouquinho, você notará a seguinte coisa. Nós podemos ter a ideia de um universo constituído objetivamente, ou seja, um universo que não depende das minhas escolhas subjetivas, um universo que existe independentemente de mim, por assim dizer. Mas independente não quer dizer separado. Eu sei, por exemplo, que eu não fiz o mundo e que o mundo já existia antes de eu chegar aqui. Mas isso não quer dizer que este mundo esteja separado da minha pessoa, porque se ele estivesse separado da minha pessoa, eu não poderia estar nesse mundo. Então, isto, evidentemente, sugere a pergunta: este mundo subjetivo, que na visão positivista está separado do mundo objetivo, onde existe este mundo subjetivo? Onde ele está? Por exemplo, se você pensa alguma coisa, na sua pura imaginação, você fecha os olhos e pensa alguma coisa, e bom, onde você estava quando você estava pensando isso? Você tem que estar num lugar do espaço e no momento preciso do tempo. Ou seja, você está dentro da mesma estrutura espaço-temporal que você define como uma característica do mundo exterior ou mundo físico. E, por outro lado, onde está esse famoso mundo físico que você diz conhecer? Se você conhece algo dele, é porque ele faz parte da sua vida subjetiva. Se ele não estivesse presente a sua subjetividade, você nada saberia dele. Portanto, nós entendemos que o que nós devemos chamar de realidade, no sentido supremamente objetivo da coisa, é algo que abrange o subjetivo e o objetivo nas suas interrelações e que é constituído precisamente da relação entre o subjetivo e o objetivo, tá certo?
que só podem ser distintos intelectualmente, distintos conceptualmente, mas jamais separados nem por um segundo. Ou seja, o totalmente subjetivo teria de ser algo que acontece dentro de um eu inespacial e atemporal. Portanto, ele não está em lugar algum. Portanto, ele não está no mundo objetivo. Existe algo assim? Falo, claro que não. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.